Agora eu gostaria de apresentar o Dr. Maurício Baldissim, que vai falar sobre antropologia e neurociência. O Dr. Maurício é médico antroposófico, neurocirurgião, mestre em neurologia e doutor em medicina nuclear pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e é palestrante e autor do livro Percepções Humanas, Antroposofia e Neurociências, com edições também além do Brasil, na Espanha e na Argentina. Ele é especialista em pedagogia didática, preceptoria médica, atua na graduação, pós-residência médica da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele criou e dirige o Centro Especializado em Neurologia e Medicina Integrativa Antroposófica, Clínica de Neurodiagnose e Neuroterapêutica de Jundiaí, em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Por favor, professor e doutor, querido Maurício. Minha colega de Comitê de Medicina Antroposófica no CABCIM, e meu agradecimento pelo convite e parabéns à organização. A minha missão aqui é mostrar as evidências encontradas nas pesquisas de neurociência, abrangendo a metodologia da pesquisa clínica em equipe multiprofissional de saúde dentro do sistema integrativo da medicina antroposófica. Eu, como dirigente da Clínica de Neurodiagnose em São Paulo, Jundiaí, trabalho institucionalmente com o Conselho de Pesquisa da Seção Médica da Sociedade Antroposófica Geral da Escola Superior de Antroposofia na Suíça. As evidências que são apresentadas aqui se referem aos nossos pacientes cuidados na clínica, no Hospital de Clínicas da Unicamp, no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Meu trabalho se apoia metodologicamente ao Centro de Engenharia Biomédica, que faz as medições e análise, ajudando a gente comprovar essas interações corpo e mente e fazer os conceitos espirituais da medicina antroposófica entrarem em evidência. Agradeço a todos. E eu só quero mostrar um pouco da imagem do nosso trabalho e o agradecimento ao CABCIM, incluindo o Comitê de Medicina Antroposófica, que também está sob a Organização Mundial de Saúde como braço dessa medicina integrativa. Próximo slide, por favor. Tudo que vocês precisarem, procure no link neurodiagnose.com.br, que será uma fonte de informação e dos trabalhos de pesquisa na íntegra que eu vou falar aqui. Então, os estudos apontados nessas edições oferecidas, eles têm um interesse quanto à abordagem da medicina integrativa e dão elementos para um trabalho multiprofissional e interdisciplinar superar a limitação do conhecimento das interações corpo-mente e o reconhecimento de uma direção objetiva para a causa da doença e do trabalho nas práticas preventivas da atenção médica. Então, pode passar o próximo slide, por favor. Aqui, então, vamos direto para a evidência científica, para a gente não ultrapassar muito o tempo de apresentação. Então, essas são todas as comunicações de pesquisa clínica e tratamentos em manifestações neurológicas que tivemos oportunidade de participar no Brasil e no exterior, dentro das sociedades de neurocirurgia, neurologia, neurociência e da seção médica da Sociedade Antroposófica da Escola Superior de Antroposofia na Suíça. Pode passar, por favor. E, então, como contribuição de um pilar do futuro desenvolvimento da medicina antroposófica, o editor correspondente Eric Barr, na Suíça, cita, então, os trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil, esses 8 artigos já publicados, como pilares para a contribuição da neurociência na medicina antroposófica de nossa autoria, da nossa equipe. Pode passar, por favor? Então, aí eu vou me referir a situações clínicas que falharam com a medicina convencional. Os estudos de caso-controle vão mostrar a questão de epilepsias que foram estudadas
em um grupo de pacientes com o grupo controle de pacientes que não tinham manifestações de doenças neurológicas. E alguns casos clínicos que são singulares vão ser apresentados como respostas exitosas no uso da prática do sistema integrativo da medicina antroposófica. Por fim, a gente pretende mostrar uma metodologia de imagem, de mapeamento, para detectar precocemente danos do sistema nervoso que possam ser cuidados com uma abordagem antroposófica que melhora a qualidade de vida e a resposta imunológica. Então, vamos para os resultados. Próximo slide, por favor. Aqui, então, a gente tem uma série dos pacientes tratados com medicamentos injetáveis antroposóficos, publicado na revista médica, com um grande impacto dentro da comunidade da neurociência. Pode passar o próximo. Nessas terapias, a gente tem as terapias antroposóficas associadas a medicamentos antroposóficos injetáveis, que mostra as suas aplicações externas, como já foi falado pelo Paulo Maurício, e todas as rotinas da Monte Azul, a gente usando as terapias externas, os medicamentos e as massagens, termoterapia e quirofonética, num grupo de 50 pacientes, análise estatística utilizando o teste de Wilcoxon pareado comprovou a eficácia e o controle da dor com um resultado menor que 0,001 para os pacientes estudados. O próximo. Aqui a gente vai ver no próximo slide a distribuição das diferentes manifestações de dor dentro do grupo estudado, nos seus componentes cognitivos, alterações motoras, emocionais, autonômicas e psicogênicas. Pode passar o próximo, por favor. E aqui, então, a gente tem uma apresentação de uma condição de dor grave, numa mediana inicial de uma grande intensidade de dor, e após o final do tratamento com as terapias integrativas, num protocolo de 8 semanas, a gente tem uma mediana final de uma melhora, um alívio total desses pacientes portadores de dor crônica. Pode passar o próximo, por favor. No estudo de caso controle próximo, avaliamos 40 pessoas com epilepsia refratária e um grupo de indivíduos próximo, por favor, próximo, e um grupo de indivíduos com epilepsias refratárias, e esse grupo de pacientes controles, embora não fossem exatamente pareados, um teste T entre os grupos não foi significante em termos de distribuição da idade. Pode passar o próximo. Aqui apresentamos, então, as típicas alterações das pessoas com epilepsia, e nessa inspeção visual que a gente pode observar entre o grupo dos pacientes e o grupo controle, a análise do cérebro apresenta diferenças estatisticamente significantes dos pacientes com epilepsia refratária. Este estudo corrobora o que Rudolf Steiner e também as bases terapêuticas que ele indicava, incluindo o tratamento de revitalização dos órgãos. Pode passar o próximo, por favor? Então, aqui, essa publicação mereceu uma apresentação especial na edição dos arquivos de neuropsiquiatria, apresentando o artigo como novas informações e um campo de pesquisa que reforça o conceito de doenças neurológicas e anormalidades do cérebro podem existir, mesmo quando elas não são detectadas aos exames de imagem convencional na ressonância. É possível acreditar naquilo que não se vê. Próximo, por favor. Então, em relação à apresentação de capítulo de livro, a gente teve oportunidade com um projeto interinstitucional apoiando pesquisa do cérebro, que foi o início de estudo de detecção de tumores em fase inicial, e isso facilitou a detecção precoce e os danos do sistema nervoso que podem ser cuidados com uma abordagem antroposófica, favorecendo a qualidade de vida e dando uma base
para o tratamento constitucional com medicamentos antroposóficos e melhora imunológica. Pode passar o próximo, por favor? Então, aqui está a referência do capítulo, e na próxima imagem, que nós vamos ver no próximo slide, uma imagem, próximo, por favor, e uma imagem, então, mostrando uma evidência de uma lesão inicial que rompe as fronteiras das moléculas de água, mudando a dispersão do fluxo no campo magnético e mostrando uma lesão pré-cancerosa. Pode passar, por favor. Aqui, em termos de relatos clínicos, a gente vai ter as experiências singulares e exitosas dentro da antroposofia, auxiliando os tratamentos da neurociência convencional. Pode passar o próximo, por favor. Então, esse é uma apresentação especial em que um protocolo de neurociência e medicina integrativa antroposófica foi aceito e publicado pelo órgão oficial da seção médica da Escola Superior Antroposófica na Suíça. Esse protocolo apresenta a rotina dos nossos cuidados, aprovada pelo Comitê de Seleção Científica da seção médica, e essa rotina é voltada para a vitalização dos órgãos, e assim como já o Paulo Maurício falou, esses órgãos recebem tratamentos com metais e apresentam, então, um estado anímico decorrente à patologia que leva à enfermidade, e isso, então, pode piorar a situação neurológica do paciente. Concomitantemente com a vitalização dos órgãos vitais, nós temos essa apresentação aqui do uso de abordagens corporais e psicoterapêuticas para o balanço perceptivo das forças sensoriais físicas, das forças sensoriais dos sentimentos intermediárias e das forças sensoriais relacionadas ao balanço perceptivo espiritual. Pode passar o próximo, por favor? E aqui, então, esse último apresentação de casos exitosos internacional, em que a gente mostra, na pesquisa de doutorado, uma encefalite límbica e epilepsia mesial temporal refratária, encefalite desencadeada por uma faringite estreptocócica, e que evoluiu com uma cirurgia de hipocampectomia e terapias antroposóficas médicas. Pode passar o próximo, por favor? Então, essas terapias antroposóficas médicas incluem o uso de plantas medicinais, de minerais e metais, incluindo Heliborus niger, incluindo calcária carbônica, incluindo cuprum acético, briófilum cultum com argento e calcínio, zinco e também rustoxodendro, briônia e viscum P. iscador. Essas indicações são para harmonizar o mensuramento da tensão superficial dos órgãos que o cérebro reaciona com crise e age diretamente nas crises convulsivas, utilizado para ajudar no ciclo circadiano, melhorar o sono e as crises noturnas, e utilizado para estimular o sistema rítmico e os processos em termos de harmonização sensorial e proteção da imunidade, da vitalidade. Tudo isso é aplicado em terapia multimodal, na rotina nossa de atendimento com massagem pressio, terapia de integração crânio-sacral, terapias externas antroposóficas, trabalho biográfico, incluindo a medicina pedagógica, e também sempre a nossa presença médica junto com a equipe durante todas as sessões. Pode passar, por favor? E aqui, então, só para deixar evidenciado o pós-cirúrgico dessa criança de 6 anos, que hoje está com 18 anos e evoluiu após um comprometimento grave do sistema nervoso e um embotamento das respostas neurológicas. Pode passar o próximo, por favor?
com 8 meses após o início de terapias antroposóficas, um padrão de crise que mudou sensivelmente e 2 anos após o início desses protocolos de medicamentos e terapias antroposóficas multimodais, diminuiu a média de crise, que era 50 crises diárias, para uma crise convulsiva por dia, nos primeiros 60 dias já do protocolo da medicina antroposófica associada ao tratamento neurológico. E essa garota realmente já está se formando no 2º grau e vai começar a universidade agora, completa 19 anos. Pode passar o próximo, por favor? Aqui mais um caso exitoso em que a gente teve a oportunidade de mostrar a análise e evolução de crescimento tumoral de um tumor de verme cerebelar de um garoto que hoje é músico e já é universitário, um caso exitoso de tratamento com a medicina antroposófica. Pode passar ao próximo, e a gente tem a publicação do protocolo de tratamento desse garoto. Próximo, por favor. Então, aqui a gente tem a indicação que foi apresentada e publicada na revista Der Merkur-Stab, que é em alemão. A gente vai ter assim um tratamento com uso de aplicação subcutâneas injetáveis com uso de terapias com visco-albo, Xixorium globulus 5%, oxalos folium, fósforos D8 e D30 em glóbulo e aurum prunus, também usado subcutaneamente uma vez por semana, semanalmente. Então, esse foi o protocolo da resposta exitosa da inibição do crescimento tumoral dentro de um tumor de verme cerebelar. Pode passar o próximo, por favor? Então, essa é a publicação na revista Der Merkur-Stab. Pode passar o próximo, por favor? Próximo, por favor. E aqui, não, anterior. E aqui, então, um outro caso exitoso em que a gente tinha uma secretária executiva bilíngue com um caso de meningioma petrocrival, uma mulher de 48 anos, com tríade de otite média, zumbido, vertigem e perda auditiva progressiva. Pode passar o próximo, foi publicado internacionalmente, em que a gente fez uma cirurgia para retirada de biópsia do tumor, que se localiza na base da fossa média, atrás da orelha. Pode passar o próximo, por favor. E aqui, então, a gente mostrando esses protocolos usando as terapias do visco durante a cirurgia, no ato operatório, e durante o trabalho pré e pós-operatório. Aqui é só uma demonstração da extração do visco no inverno, a planta parasita, e a gente pode ir para o próximo, por favor. E uma revisão de casos clínicos e uma revisão sistemática, pode passar ao próximo, por favor, em que a gente observa o cérebro afetado por anticorpos autoimunes dos canais de voltagem que inibem a resposta da neuroconectividade. Isso leva a mudanças do comportamento, convulsão, perda da memória, discinesia e ataxia. Pode passar o próximo, por favor. A gente teve a oportunidade de estudar 45 pacientes em revisão no nosso trabalho de doutorado. Pode passar o próximo, por favor. E isso, então, demonstra para a gente assim várias manifestações clínicas que podem vir desde um processamento de informação, atenção em linguagem e alterações visoespaciais relacionadas a uma alteração também conjunta do metabolismo cerebral, até uma desorientação e confusão com perda da memória autobiográfica, uma alteração de resposta de anticorpos no sistema nervoso e diminuição do metabolismo, especialmente nos gânglios da base e nas regiões do cerebelo e áreas pré-centrais e occipitais, e também, então, uma alteração da disfunção com
a alteração do estado psicocomportamental, que pode estar também alterado um painel de respostas neuroimunológicas e levando às manifestações da encefalite. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui a gente quer mostrar também mais um trabalho de revisão sistemática. Esse é puramente uma revisão sistemática, no outro é uma revisão sistemática que mostra o valor do nosso diagnóstico do metabolismo cerebral e o tratamento para as doenças autoimunes e transtornos relacionados às doenças neurológicas graves. E aqui a gente demonstra a evolução médico-pedagógica e a neuroplasticidade sobre o aprendizado e a memória. Isso também foi publicado com impacto entre o meio neurocientífico, mostrando evidências médico-pedagógicas do conteúdo curricular antroposófico. Pode passar o próximo, por favor. E então, essas evidências, a gente teve a oportunidade de plotar as relações de potencialização dos sentidos clinicamente esperados nos primeiros 7 anos de vida, e a gente, então, usou, assim, a tecnologia da engenharia biomédica para demonstrar esses conceitos de evolução do primeiro setênio, do segundo setênio, do terceiro setênio, nos sentidos físicos, nos sentidos anímicos e espirituais, podendo, então, nessa revisão sistemática, ter um gráfico da potencialização dos sentidos no correr do amadurecimento biológico e fazer a nossa conceituação dos espelhamentos espirituais da biografia. Pode passar o próximo, por favor? E aqui, então, a gente tem uma publicação dentro da revista Arte Médica, que é o órgão oficial da Associação Brasileira de Médicos Antroposóficos, em que a gente sustenta conceitos da antroposofia e indica correlações com pesquisas contemporâneas da neurociência. Pode passar o próximo, por favor? Nesse artigo, então, a gente demonstra que as neurociências descrevem todas as ligações do fenômeno perceptivo e que a antroposofia, através dos seus conceitos fenomenológicos, vivifica a imagem do sistema nervoso, se estendendo por todos os órgãos vitais e agindo como um elemento mediador do organismo em sua interação com o meio e com o ambiente e com a consciência do próprio corpo, levando as forças vitais para o próprio envelhecimento. Isso também pode passar o próximo, por favor. E aqui, então, é um contexto de livro e CD para interesse geral, em que pode passar o próximo, por favor. A gente pode demonstrar a ampliação do entendimento da formação física corporal, a experiência de 4 níveis de forças formativas, integradas a 3 atividades sistêmicas principais, e uma reinterpretação da fisiologia e também da patologia, e é por isso, então, a necessidade dessa informação e popularização do conceito de percepção humana. Pode passar o próximo, por favor? Aqui, então, estão as edições argentina, brasileira e espanhola, em que a gente teve oportunidade, então, de apresentar para o público geral o conhecimento das percepções humanas fora da pesquisa acadêmica. Pode passar o próximo, por favor? O próximo. E aqui, então, o livro da última edição de 2022, Argentina, sendo indicado como leitura para os médicos na Conferência Médica desse ano de 22, juntamente com a homenagem do falecimento da doutora Gudrun. Próximo, querido pode doutor, passar. E aí já peço um minuto para encerrar. Muito obrigado, Ana. Uma homenagem para a doutora Gudrun, que estava junto comigo no início disso, de toda essa empreitada. Próximo, por favor. E uma homenagem à doutora Sônia Setzing, que embasou todas as imagens do conceito pedagógico
das percepções humanas. Próximo e último. Então, aqui a gente aprende alguns conceitos sobre a vida, o ser humano, e com essa minha fala, espero ter oferecido um pouco do entendimento sobre recursos que dispomos hoje na área da neurociência, da neurocirurgia, que devem origem e pesquisa em uma abordagem multiprofissional, transdisciplinar, e está em nossa missão de estudiosos, especialistas, interessados, amigos, presentes, a resposta para entender esse enigma, para dialogar e verificar e nos capacitarmos em mergulhar no entendimento de determinadas condições e abordagens no nosso corpo, nas suas relações com a mente e na sua interação espiritual. E é a partir disso que falo da minha visão de neurociência e antroposofia. Segue as imagens para vocês verem, por favor. E essa interação é do corpo, da mente, do espírito e as abordagens médicas para isso. E terminando aqui, última imagem, o nosso update de todas as pesquisas que vêm sendo feitas pela neurociência através do conceito da ciência espiritual. E, por final, conclusão. Próximo. A metodologia científica aplicada à medicina e a terapias integrativas constrói evidências na promoção de saúde. Essas evidências tornam possível a propagação do conhecimento para profissionais da área de saúde e da comunidade. Próximo. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado, Ana Maria. Quando os seres humanos se reúnem, buscando o espírito com unidade de propósito, eles também encontrarão o caminho uns para os outros.